Bem-vindo, olimpianos, a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre as 4 leis dos guerreiros antigos. Mas antes disso, já peço que deixe o like, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas nos sigam rumo ao Monte Olimpo. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Em cada geração, o guerreiro retorna, não apenas nos campos de batalha, entre aço e sangue, mas nos territórios invisíveis da existência, onde se travam os confrontos mais decisivos, contra o medo, contra os padrões que nos aprisionam, contra a resistência que nos impede de evoluir. A verdadeira guerra nunca foi externa, sempre foi interna. Você será conduzido por 4 leis que atravessaram eras, não escritas em pedra, mas gravadas na consciência daqueles que ousaram a dominar a si mesmos. Leis silenciosas, esquecidas pelo tempo, mas que continuam regendo tudo. O destino dos homens, o movimento da mente, a força do espírito e o curso invisível das grandes transformações. O código do guerreiro interior, a lei da presença total. Imagine os antigos guerreiros antes do confronto inevitável. Não havia distrações, não havia ruído, não havia fuga. Existia apenas o agora, absoluto, indivisível, inescapável. Cada respiração era consciente, cada batimento cardíaco era percebido, cada movimento carregava intenção. O livro dos 5 Anéis, escrito por Miyamoto Musashi, não é apenas um tratado de combate, é um lembrete eterno de que o domínio da mente precede qualquer vitória externa. Um guerreiro que vive no passado carrega fantasmas. Um guerreiro que vive no futuro carrega ansiedade. Mas aquele que habita o presente, esse carrega poder. A mente que oscila entre o que foi e o que pode ser perde a precisão do que é. E sem o agora não há ação verdadeira. No silêncio entre 2 pensamentos existe uma força esquecida. É ali que nasce a clareza. É ali que a decisão se torna lâmina. A presença total não é passividade, é prontidão absoluta. Quando você aprende a estar inteiro no instante, algo muda de forma quase imperceptível, mas irreversível. Sua percepção se afina, escolhas se tornam mais precisas, sua energia deixa de se dissipar e então você percebe: o agora não é apenas um momento, é um campo de poder. A lei da integridade inabalável. Muito se fala sobre força, mas pouco se compreende sobre caráter. Os antigos guerreiros não eram respeitados apenas por sua habilidade em combate, mas pela firmeza de seus princípios. A espada podia falhar, o corpo podia cair, mas a honra, essa não podia ser negociada. O código do Bushido não era um conjunto de regras, era uma estrutura de alma. Justiça, lealdade, honra, coragem e verdade. Esses não eram ideais abstratos, eram pilares que sustentavam a existência. O verdadeiro combate nunca foi contra um inimigo externo. Ele sempre foi interno, contra a tentação de ceder, o impulso de mentir e o desejo de escolher o caminho fácil. A integridade é o que você faz quando ninguém está observando. É o que permanece quando todas as máscaras caem. Um homem pode enganar o mundo inteiro, mas não escapa de si mesmo. E cedo ou tarde, a consciência cobra. A integridade inabalável exige sacrifício, exige consciência, exige coragem silenciosa, mas ela oferece algo que nada mais pode oferecer: paz. Uma paz que não depende de aplausos. Uma paz que não oscila com circunstâncias. Uma paz que nasce do alinhamento entre o que você é e aquilo que você escolhe ser. A lei da adaptação incessante. A rigidez é confortável, até se tornar fatal. A história é implacável com aqueles que se recusam a mudar. A arte da guerra, atribuída a Sun Tzu, ensina uma verdade simples e poderosa. A vitória pertence àquele que compreende o fluxo. Nada permanece, o terreno muda,
as circunstâncias mudam, as pessoas mudam, e aquele que insiste em permanecer o mesmo, inevitavelmente quebra. A natureza oferece o exemplo mais claro. A árvore rígida enfrenta a tempestade e se parte. A árvore flexível se curva e sobrevive. Adaptar-se não é perder a essência, é refiná-la. É ajustar a estratégia sem comprometer o propósito. É abandonar o que não serve, sem perder aquilo que importa. A verdadeira força não está em resistir ao movimento do mundo, mas em aprender a se mover com ele. A adaptação incessante exige humildade, exige observação, exige coragem para recomeçar quantas vezes forem necessárias, porque crescer é inevitavelmente mudar. A lei da vitória silenciosa. O mundo celebra o barulho, vitórias visíveis, reconhecimento público, resultados que podem ser exibidos. Mas os antigos sabiam, a vitória mais importante nunca é vista. Ela acontece no silêncio, quando ninguém está olhando, quando não há aplausos, quando não há validação. É a vitória sobre a procrastinação, sobre o medo, sobre os padrões que limitam. É levantar quando seria mais fácil permanecer caído. É escolher o caminho difícil, quando o fácil chama pelo nome. Após a batalha, quando o campo se torna silencioso, o verdadeiro guerreiro compreende algo profundo. O maior adversário nunca esteve do outro lado, sempre esteve dentro. E ao vê-lo, tudo muda. A vitória silenciosa não é dramática, não é espetacular, não é imediata, mas é definitiva. Ela constrói disciplina, fortalece a mente e molda o caráter, e pouco a pouco transforma quem você é. O chamado final. Essas não são apenas ideias, são princípios, são fundamentos que atravessaram séculos, culturas e civilizações. A presença que ancora, a integridade que sustenta, a adaptação que permite evoluir, a vitória silenciosa que transforma. Você não precisa de uma batalha externa para viver como um guerreiro. A vida já oferece combates suficientes nas escolhas diárias, nos pensamentos que você alimenta, nas decisões que você evita ou enfrenta. A questão nunca foi se haverá luta. A questão sempre foi quem você escolhe ser dentro dela, e aqui está a verdade que poucos aceitam. O mundo pode nunca reconhecer sua evolução, pode nunca aplaudir suas mudanças, pode nunca entender sua jornada, mas isso não importa, porque existe algo maior que o reconhecimento: consciência. E quando você sabe que está se tornando alguém mais forte, mais íntegro, mais presente. E isso basta. Até a próxima, Olimpianos!